Oi, hoje nós vamos falar sobre Outlander, A Viajante do Tempo, que é um livro que está sendo muito comentado, porque há anos atrás ele foi publicado aqui no Brasil pela editora Rocco. Só que eles não publicaram todos os livros, porque é uma série gigante, se tu for pensar que cada livro tem mais de 800 páginas. E que, se não me engano, o terceiro e o quarto foram divididos um livro em duas partes. Então é uma série bem grande. A Saída de Emergência já lançou os dois primeiros livros no final do ano passado, aqui no Brasil, que é A Viajante do Tempo e A Libélula no Ambar. A história é a respeito de Claire, que, passada a Segunda Guerra Mundial, ela e o marido dela, Frank, eles vão para a Escócia de 1943 para tentar se readaptar um ao outro, porque eles ficaram muitos anos sem se ver, devido à guerra, obviamente. E o Frank, ele tem todo, digamos, não é uma mania, é o hobby dele, saber mais sobre antepassados dele. Que daí, no caso, ele quer vir de onde ele vem e tal. E daí ele acaba lá no Jonathan Rundall, que é um descendente dele, de 1743, por ali. E que ele acha o cara muito legal. Daí a Claire, ela precisa de alguma coisa pra fazer, enquanto o marido dela, em vez dela estar com ela, ele tá lá pesquisando sobre a história dele. Daí ela pega e começa a estudar sobre plantas, até uma dica do próprio Frank. E numa desses estudos, ela vê uma flor numa das... é Caigindum, eu não sei pronunciar, mas é umas pedras que fica assim, tipo uma montanha ali da Escócia, que você tem que subir um pouco. E onde as bruxas, que são druidas, elas fazem alguns rituais. E é um desses que ela e o marido dela, Frank, eles vão no dia da manhã bem cedo e acabam olhando. Só que daí ela vê essa planta e ela não consegue pegar no dia porque uma das mulheres voltam, porque tinha esquecido uma presilha do cabelo. Então ela pega aí e volta de noite. Só que quando ela volta de noite, ela encosta entre assim duas pedras daquelas e é sugada assim. Ela cai, é sugada, não bem explicativo assim, é como se uma força tivesse pegado ela assim. E quando ela acorda disso, ela tá na Escócia de 1643. Ela voltou 200 anos no tempo. Então ela acaba saindo bem ali no meio de uma briga entre os escoceses e os ingleses. E primeiro ela acha que estão fazendo uma peça pro cinema, né? Todo mundo vestido daquele jeito, só que daí quando ela começa a ver que as balas são de verdade, nem o cinema vai usar a bala de verdade pra fazer uma peça. E ela acaba conhecendo justo na hora o Jonathan Rundall, o antepassado do Frank. Só que o cara não é nada daquilo que o Frank pensava, tipo, o grande soldado inglês, blá blá. Não, o cara é totalmente escroto e perturbado. Só que ela acaba sendo salva do Jonathan Rundall por um grupo de escoceses. E é aqui que ela começa, ela acaba salvando o Jamie, já que ele tava com problema no braço, e botando o braço dele no lugar. E é assim que ela conhece o Jamie, que se vocês acessam qualquer página na internet, vocês já sabem que é o Jamie. E ela é levada com eles pro castelo deles e mantida lá. Ela é, como dizem, uma convidada, porque eles não sabem se ela é uma espiã inglesa ou outra coisa, eles não têm a mínima ideia de quem ela é. Ela levantou uma história que o marido dela morreu e ela estava viajando para a França quando foi assaltada.
Só que ninguém acredita nela. Além disso, enquanto ela é convidada lá, leia-se prisioneira lá, ela começa a cuidar dos pacientes. Então, porque não tem nenhum curandeiro. E ela, como sabe bastante, por ter sido enfermeira na Segunda Guerra Mundial, ela começa a ajudar nisso. Ela se torna a curandeira de lá. Só que a história não esse é só o começo da história, porque depois eles vão tentar descobrir se ela é uma espiante inglesa, e com isso volta o James Randall pra história. E ele quer... O cara gosta de uma tortura, digamos assim. Então, se ela ficar na mão dele, ferrou. Então ela tem a escolha. Ou ela casa com o Jamie, ou ela se torna prisioneira. Porque ela casando com o Jamie, ela acaba virando escocesa, porque o Jamie é escocês. Daí, o Jonathan Randall, que é um soldado inglês, ele não tem mais como exigir que entreguem ela. E a história passa nesse ambiente da Claire tentando voltar pro Frank, ao mesmo tempo que ela vai descobrindo mais sobre aquelas pessoas, e vai surgindo mais dela e o Jamie no decorrer da história. E acaba ela tendo que se perguntar, ela fica ali com o Jamie, ou ela volta pra 1943 com o Frank. E essa é basicamente a moral da história do primeiro livro, assim. Mas é bem básico mesmo, porque, como vocês podem ver, é um livro grande. E não é aquele livro tipo assim, a Claire se adaptando. Não, eles colocam mais sobre o que está acontecendo na Escócia, junto com os soldados ingleses. Também colocam sobre os personagens. Os personagens são todos bem característicos. A autora faz isso. Que nem tem a vila lá, que tem uma pessoa que eles chamam de bruxa. Eles têm os costumes deles, que se uma criança tá doente, eles acham que trocaram pela assado, trocaram por um filho deles. Daí eles levam, em vez comum para um curandeiro, eles pegam e deixam num local que eles acham que as fadas vão trocar de novo a criança. Então, é bem característico os personagens e os costumes da época. E a Claire fica horrorizada com isso, porque quem é que não ia ficar? Em vez de tu pegar e tratar a criança, tu largar ela numa colina pra ser trocado pelas fadas. E obviamente a maioria das crianças morre depois da noite passada lá. Então o livro tem isso. Ele te leva pra Escócia de 1743 e te joga nos costumes da época. Tu vai ser jogada junto com a Claire. E também tu acaba sendo jogado naquela época e com a guerra que está acontecendo entre os escoceses e a Inglaterra, porque cada um quer seu reino comando. Os escoceses querem o reinado de Stuart de volta e a Inglaterra tá ali se metendo nos assuntos deles, digamos assim, com outro rei que eles não querem aceitar. Então tem a sensação política, mas esse livro é bem pouco. Tá mais pra Claire indo pro passado, se adaptando e tendo que escolher se ela fica lá ou se ela volta pra 1943. Dito isso, eu vou falar um pouco sobre o que eu achei. Tem uns momentos que é um pouco cansativo, que é quando entra mais da política assim na história. Que pessoalmente, embora eu seja uma estudante de direito, eu não gosto tanto de política. Mas tem a parte da adaptação, que eu achei muito boa. Tem a parte do romance, e o romance, se tu gosta de romance, vai fazer sucesso ali. Tem umas cenas também bem pedinte de atenção, digamos assim, mas é bem escrito e tu acaba vendo ali os personagens e tu acaba dizendo, olha, eu quero em Jamie, assim. E além disso, o que eu gostei dela ter feito Jamie, é que Jamie, ele tem 23 anos, a Claire tem 27. Tem uma diferença de idade ali. E o Jamie, ele é todo
inocente, e ao mesmo tempo ele tem aquele estilo de salvador do mundo. E ao mesmo tempo, quando ele fica doente, tu vê que ele é um crianção. E ele faz assim um motodrama pra ficar doente. Que nem na vida real, normalmente, né? Então tem isso que dá uma característica real. O que mais eu posso falar sobre o livro? No total, eu gostei muito da leitura. Tanto que na resenha que eu fiz ali no blog, eu dei 5 estrelas. E no meu Scooby, eu favoritei. Porque eu achei o livro muito bom. É um livro longo, mas que tu consegue ler tranquilamente em uma semana. Não tem assim... Não é cansativo. A autora conseguiu escrever sem tornar cansativo. Claro, tem certas cenas que talvez tu vai achar um pouco cansativo, mas é uma coisa que passa bem rápido. Porque tem vários gostos aqui dentro. Tem o romance, tem a guerra, tem luta, tem aqueles personagens que tu consegue ver reais, tem aventura. Então tem um pouquinho de cada coisa para todos os gostos. É isso que eu acho que torna o livro especial. Ele não se retém a uma categoria. Não é só fantasia, não é só romance, não é só aventura, não é só ação, mas tudo misturado. E daí chega ao final, quando chega ao final tu já quer ler o segundo, tu quer desesperadamente ler o segundo. Nunca tive sorte que eu já tava no segundo em mãos e pude ler seguido. Então, Outlander, eu indico pra vocês. Se vocês gostam de alguma dessas categorias, eu acho que vale dar uma chance ao Outlander. E embora vocês não gostem de séries imensas, porque eu também ando tentando fugir de séries imensas, porque tu fica preso, tu tá sempre tentando comprar os livros, porque tu vai querer saber o que acontece com os personagens. Só que eu não ia pedir esse livro pra desenhar, pra ter de emergência, sendo ser bem sincera, porque eu pensei, é uma série gigante. Então eu vou ter que ficar comprando os livros, porque parceria acaba, essas coisas, gente. Então você não pode pensar que vou ter sempre parceria, você vai sempre podendo pedir o livro e não ter que gastar. E eu sei que esses livros não estão na categoria que tu compra em 10 reais na Submarino, longe disso. Mas eu acabei, todo mundo tava comentando da série, eu fiquei curiosa porque falavam muito bem do livro. E eu acabei pedindo. Tá, vamos embarcar em mais uma série super longa, vamos lá. E eu não me arrependi, porque é muito bom. É muito bom mesmo. Te captura, assim, os personagens. E às vezes tu quer bater neles, às vezes tu quer abraçar eles, às vezes tu quer dar lição neles. Tem de tudo, tem todas as sensações que tu pode sentir, o livro tem. E o mais engraçado é que a Claire, embora ela tenha voltado no tempo, e embora ela veja o monstro do Lago Ness, tem isso e não é uma coisa elaborante, é só uma cena assim que aparece e ela vê, ela não acredita em nada de magia. E isso é muito engraçado se tu for analisar. Eu não tinha parado pra analisar, mas eu vi uma blogueira falando isso e eu parei pra pensar, realmente, ela tem todos os motivos pra acreditar em magia, mas ela continua totalmente cética. E isso é divertido, porque se ela se tornasse assim uma pessoa totalmente real e perdesse a racionalidade, não ia ser uma personagem tão legal. Porque a racionalidade dela e a esperteza, digamos assim, ela consegue sair de uns momentos em que eu entraria em pânico, ela consegue pensar num raciocínio pra sair daquele lugar. Mas eu já tô alongando de novo a resenha. E é uma dica, Outlander. Eu achei o primeiro livro muito bom. Acho que vocês não vão se arrepender de ler. Eu penso, então, leia uns 2 capítulos online e veja se gostam. Daí vocês compram o livro, porque tem aqueles primeiros capítulos de amostra, né, que as editoras liberam. Daí vocês conseguem ver como é a escrita da autora, que é bem, embora seja bem detalhista, não é aquele detalhista tipo a cadeira é feita de madeira e a madeira tá
com um arranhão do lado e blá 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 blá. Não, ela é detalhista com os detalhes que ela tem que dar, sem aqueles excessos de coisa. Eu vi também resenha que disseram que a doutora é detalhista demais. Não acho. Acho que ela simplesmente passa os detalhes que é importante de saber e o resto fica na tua imaginação. Não é aquela coisa tipo o Senhor dos Anéis. Eu admito, gente, eu não consegui ler o primeiro livro do Senhor dos Anéis porque eu achei tremendamente enfadonho. E eu amo os filmes. Mas eu tentei 2 vezes ler Senhor dos Anéis e pra mim foi totalmente enfadonho. Não é assim em Outlander. Então vocês podem experimentar a escrita da autora, ver se gostam, e daí comprar o livro. Que eu acredito que lendo uns capítulos vocês já vão ser fisgados pela história. Tá bom? Eu espero que vocês me perdoem os erros e as palavras sem nexo, os momentos, e os daí que eu tenho muita mania de falar. Porque eu tô tentando me acostumar a fazer vídeo. Vai demorar um pouquinho, eu ainda me sinto totalmente fora da minha área de conforto fazendo vídeo. Não é uma coisa que eu tenho costume. Então é isso. Obrigada se você assistiu até aqui. Se assistiu até um pedaço, obrigada mesmo assim. Tá? Beijo. Tchau.